Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom estar com vocês mais uma vez. Vamos orar, vamos falar com Deus. Fique em pé no nome de Jesus. Estamos retomando as nossas aulas aí presencial. Graças a Deus, Deus foi bom e moveu no coração aí de um ministro que entendeu que a igreja ela só traz bem, amados. A igreja nunca faz mal. É verdade. Então, graças a Deus que houve essa liberação aí, nós já vamos orar também para que continue, que a igreja continue sendo um lugar de cura, de milagres, um lugar onde as pessoas vêm para serem tocadas, curadas. Eu vi uma palavra essa semana de um estudioso, um psicólogo, mas ele estuda religiões também, e ele dizia assim como você vai na farmácia na expectativa e na fé de comprar um remédio físico que vai te ajudar, quando você vem na igreja, você vem numa expectativa de fé que você vai receber uma palavra e vai ser curado e vai ser abençoado. Então esse é o papel da igreja. Então vamos orar para que Deus possa tocar no coração desses ministros. Pai, no nome de Jesus, te adoramos, te louvamos, Senhor, por estar na tua casa, na tua presença, em mais uma aula, Senhor. Entrando neste novo módulo, Senhor, de amartiologia, onde vamos estudar sobre o pecado, a consequência do pecado e tudo aquilo que o pecado causa na nossa vida, Senhor. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, pedindo sabedoria do céu, entendimento, revelação, pedindo conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão se estenda sobre nós, nos dando sabedoria, que a nossa mente e o nosso coração se abram para receber a revelação do Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e te pedimos, revela a Tua vontade a cada um de nós, Senhor, e nos ensina. O Senhor é o nosso professor, o nosso mestre, e nós oramos pedindo a sabedoria do céu, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Sentem no nome de Jesus. É o segundo módulo da escola, onde vamos estudar agora sobre a martiologia. Vamos falar sobre, se é que podemos denominar assim, a provocação e a queda do homem, ou o teste do homem, ou a aprovação do homem. Mas a martiologia é a doutrina do pecado. Essa palavra amartiologia vem de dois termos gregos: amaratia, que é impureza, erro, desvio, e logos, que seria traduzido para logia, palavra, lógica, raciocínio ou estudo. Então seria teologicamente a matéria que aborda toda a questão do pecado, ou seja, o ensino bíblico referente ao pecado. Tudo que se refere ao primeiro pecado dos nossos pais e ao pecado dos dias atuais, essa doutrina da teologia, vamos dizer assim, a martiologia, ela estuda e ela ensina. E por que é tão importante entender essa questão do pecado? Porque muita gente está pecando, está errando e não consegue entender. Hoje eu ministrei um pastor e ele dizia assim: eu estou cansado de pastores corruptos, mentirosos, que querem as igrejas abertas só interessadas nos dízimos e oferta. E eu falei para ele, então, é uma ferida que precisa ser tratada. Eu falei para ele, mas eu continuo pregando o evangelho de Cristo. Pecado continua sendo pecado. Roubar, mentir, se prostituir, ainda que o camarada seja no altar e tenha um nome e uma carteirinha de pastor, continua sendo pecado. Então essa doutrina, essa disciplina, ela apresenta todo o sistema concernente ao pecado, as suas consequências, tanto físicas como espirituais, na vida daquele que comete o pecado. Sem dúvida nenhuma, ela demonstra a importância de como entender o pecado na vida do homem. Muitas vezes, mas não são poucas, mas muitas vezes, a Bíblia em si ela diz: erram por não conhecer, por não examinar, por não estar dentro da palavra de Deus. E se eu não estou conhecedor da palavra, o que o diabo faz? Ele rouba, ele destrói. A Bíblia diz assim: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Está dizendo que o diabo tem poder para isso? Não. Mas quando é que o diabo rouba, mata e destrói? Quando eu não tenho conhecimento de quem eu sou. Quando eu não sei quem realmente eu sou no Senhor. Quando eu não tenho convicção de qual é a minha posição, de quem eu represento, o que o diabo faz? Rouba, mata e destrói. Por exemplo, numa família.
Se eu sei que a igreja começa na minha casa, eu sou sacerdote da minha casa, eu ganho o mundo inteiro e eu perdo a minha casa, adiantou o quê? Agora, se eu sei que começa na minha casa, então como que eu sou com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com a minha filha, com o meu pai, com a minha mãe? A minha primeira alma que eu ganhei para Jesus foi o meu irmão. E a segunda alma que eu ganhei para Jesus foi a minha mãe. E assim Deus foi me dando toda a minha família. Algumas pessoas não entendem a profundidade do significado da salvação pela graça. Por quê? Porque desconhece a verdadeira doutrina da fé. E a verdadeira doutrina da fé é mostrar o que é o pecado. Porque se eu sei onde o pecado está, eu não vou lá. Algumas coisas importantes assim. Quais os tópicos estudados dentro dessa matéria da martiologia? O conceito do pecado, a origem do pecado, o primeiro pecado dos nossos pais, que nós chamamos de pecado original. Dentro de todos esses subtemas que nós vamos estudar para entender e compreender essa doutrina. Então abre o teu coração, irmãos. Às vezes, esses dias a gente teve a live aí com o pastor Demetrio, e ele até me pegou de surpresa em algumas coisas, porque eu tinha pensado que a gente ia falar bastante de Páscoa. E falamos também de Páscoa. Mas surgiu alguns temas e alguns assuntos que eu tenho certeza que para muito cristão deu uma... Então, para que estudar teologia? Para você ter conhecimento. Teologia não é para você dirigir a igreja. A teologia é para você ter conhecimento, primeiro, para defender a fé cristã, para você saber quem você é. Segundo, para que você possa ensinar os outros. Como que eu vou ensinar se eu não aprendi? Como que eu quero sentar para ensinar os outros? Se eu quero me levantar para ensinar os outros, eu não sentei para aprender. Estão comigo? Amém. Então vamos aí, a martiologia aí da sua apostila, na página 35. A liberdade do homem inclui necessariamente o poder de escolher ou recusar, ou o bem ou o mal. Tem havido dúvidas quanto ao homem ter escolhido o mal, sabendo que era mal, mas não pode haver dúvida de que o homem pudesse tomar o mal pelo bem, de maneira alguma. Ele não era infalível e, portanto, estava sujeito ao pecado. Essa decisão é do homem. Deus não vai te obrigar a nada. Um exemplo muito claro é o casamento. Quem casa sabe que a mulher é o vaso mais frágil. E nunca, por mais que uma mulher faça, ela vai se tornar igual a você que é o homem. Porque você foi constituído como cabeça. Então compete a você fazer toda essa diferença na vida da mulher. Quando a mulher sente a necessidade, ela corre para que o homem tome as decisões. Isso é a questão do pecado. Quando o homem se coloca diante de Deus, e aí, como eu falei para vocês, não sei se podemos usar a palavra provocação, talvez eu usasse a palavra aprovação, ou teste, ou não sei, mas essa aí é a provocação através da qual Deus provou os nossos primeiros pais. Não tinha como propósito tentá-los ou induzi-los inevitavelmente à queda, de maneira alguma. Tinha uma finalidade didática, ou seja, aquela aprovação do pecado do Jardim do Éden, Deus queria ensinar, Deus queria mostrar para o homem que ele poderia escolher o bem ou o mal. Ele poderia escolher o pecado ou não. Então o projeto de Deus para nós é nos ensinar. Se alguém pensa assim, bom, eu vou ser crente, vou para a igreja, Deus vai me esconder dentro de uma caverninha e eu nunca mais... Não, querido, Deus vai te colocar à prova. Primeiro para testar o seu caráter. Porque senão, Deus colocava um chip, uma memória interna, uma programação, e aí não precisava de mais nada. Mas aí não era uma adoração voluntária. Era obrigação. E adoração é entrega. Então, optar pelo pecado ou não tem que ser uma decisão sua. Sempre antes de pecar, você vai ouvir a vozinha do Espírito Santo. Ei! Ei! E dentro dessa aula nós vamos ouvir 5 pontos onde o Espírito Santo te avisa antes. Mas a decisão é sua. Queremos lembrar que, não obstante imperfeito, quando comparado com a sabedoria ou a absoluta perfeição de Deus, o homem não estava predestinado à queda ou à destruição. Ele caiu como resultado da sua escolha. Deus não é cúmplice do pecado de ninguém. A decisão de acertar ou errar é nossa.
A decisão que o homem toma de praticar o pecado ou não é dele. Deus não é cúmplice disso. Ah não, mas é porque Deus me deu a prova, eu não suportei, eu pequei. Você que decidiu. Está dentro de nós o livre-arbítrio e o poder da decisão. Então nós precisamos entender, Deus não nos obriga a nada. E Deus não compartilha com o nosso pecado. Agora, Deus não vai fazer com que eu e você seja levado a uma decisão por obrigação dele. Não. É você que tem que escolher. Eu decidi servir a Deus. Então eu decidi deixar o pecado de lado. Eu decidi obedecer ao Senhor. Então eu deixei o pecado de lado. Sabe um rapaz novo quando casa, que tem muito amigo, muito parceiro, e ele comia junto com os amigos, saía para passear, usava as mesmas roupas, bagunçava, estava sempre junto. Ele casou. Ele agora tem que decidir, ou ele agrada a esposa, ou agrada os amigos. Ou serve a Deus, ou serve ao pecado. Deixa eu lhe contar um segredo. A maioria dos pecados e a maioria das pessoas que caem não é porque roubou, matou ou adulterou. São pecadinhos pequenos que vão somando. E chega uma hora que vem lá. Um grande pensador disse uma vez: quem cai nas pequenas causas ou nos pequenos erros e não corrige, amanhã cairá nos grandes e não tem mais como corrigir. Fui eu que falei, tá? Isso que é grande a cabeça. Quem cai nas pequenas causas, nos pequenos erros e não corrige, amanhã cairá nos grandes e não tem mais como corrigir. Dentro desse esboço aí da lição aí, vocês estão comigo? Amém. A gente vai ver sobre a árvore do conhecimento. Vocês vão ver que não era maçã. O significado da provação do homem, a degradação do homem, consequências da queda do homem, outras consequências da queda do homem, quando eu fiquei lendo esse material, eu lembrei muito da escola de cura, da nossa escola de cura, a gente fez lá, porque a gente falou sobre as consequências do pecado. Não conseguimos fazer ainda esse ano, né? O livro está pronto. Eu acho que eu vou lançar o livro antes de fazer uma escola ainda esse ano, misericórdia, mas tudo bem. Consequências do pecado, tudo que nós fazemos, Denis, tem uma consequência. Seja bom ou ruim. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher, seja bom ou seja ruim. O objetivo principal desta lição, você estará, depois que eu entender sobre o pecado, você estará apto para comentar sobre que popularmente tem sido, ou seja, o conhecimento da árvore do bem e do mal, o que é realmente, explicar o significado da provação do homem, e aí eu falei para vocês os 5 passos da degradação do homem, mencionar 4 dos principais consequências da queda do homem. Então, qual que é o objetivo da lição? É fazer com que eu e você entenda aonde o pecado abundou, aonde o pecado tem marcado, qual é as consequências do pecado. Porque você vê hoje tantas pessoas aí fora no pecado, você diz, puxa, o cara está lá, aparentemente bem, vivo, melhor do que eu que estou na igreja, mas ele não conhece Deus, e o pecado dele tem uma consequência, e um dia a conta chega, para todo mundo. Nós estamos vendo aí no meio desse Covid, né? Muitos Deus tem recolhido dos seus filhos, dos seus servos, a gente vê isso, entende, e muitos que não têm tido um compromisso com Deus, Deus tem levado. E muitos ímpios também. Então a conta do pecado chega para todo mundo. É por isso que você tem que pensar bem. Eu sempre falo, por exemplo, em questão do casamento, e eu digo assim, cara, tá duro, tá numa guerra, tá numa luta do casamento, tá, mas é a esposa que Deus te deu. E se você separar, vai acontecer o quê? Vai piorar, porque a Bíblia diz, Deus odeia o divórcio. Não existe divórcio. Então eu tenho que fazer o quê? Cuidar para que Deus sare lá. Puxa, está difícil servir a Deus, uma luta, uma prova, você vai deixar Jesus? Não, eu tenho que corrigir, sarar o que está fora do lugar, me posicionar
porque Deus vai fazer. Amém. Estão comigo? Amém. Muita fantasia que surge na mente do leitor natural das Escrituras, principalmente quando lê sobre assuntos que diz respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí está o texto bíblico aí para vocês, Gênesis 2, 9, depois 16, 17. Do solo fez Deus brotar toda a sorte de árvores, agradável à vista e boa para alimentar. E também a árvore da ciência, ou melhor, a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do bem e do mal. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, guarde bem essa palavrinha, irmãos, mas, sempre que tiver um mas, fique atento. Quando você fala assim, pastor, eu queria fazer isso, o pastor fala assim, mas, vamos orar? É porque o negócio não está aprovado ainda. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, Deus falou o que para ele? Coma de tudo, de todas, fique à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma nem toque nela. Dentro desse texto aí que está aí, o que será ou o que essa árvore não era, a primeira coisa que essa árvore não era, que a gente vai entender que eu falei para vocês, é essa questão de ser o relacionamento sexual do casal. Não tem nada a ver, irmãos. Pastor, como que a gente entende que não tem nada a ver? Deus havia acabado de mandar o homem, criou o homem, criou a mulher, disse, vão, frutifiquem, multipliquem, encham a terra. Deus tinha acabado de mandar o cara coisar, e agora Deus vai falar que coisar é pecado? Tem lógica, tem sentido. Se Deus tinha falado para ele, abençoou, disse, vão, sejam fecundos. Como é que você vai ser fecundo se não tiver relação sexual? Como é que vai procriar? Como é que vai gerar? Como diz o apóstolo Davi, como é que vai coisar? Então, não tinha sentido. Então, todo esse texto aí explica que essa árvore, essa crença que se tem de que era o pecado sexual, não é verdadeira. Irmãos, o santo matrimônio, o ato sexual entre o casal é o que existe de mais santo. É uma renovação de aliança, é um pacto de sangue que é feito entre um casal no momento da sua intimidade sexual. Então Deus não ia abominar isso como se fosse o pecado. Então esse primeiro pecado de Adão e Eva não está ligado a nada. Outra coisa que é importante você entender dentro disso. Eva estava lá passeando no jardim, né? Cuidado com as novelas, gente, que vocês assistem, eu não tenho nada contra, mas cuidado, porque as novelas precisam preencher os capítulos. Então Eva saiu correndo, brincando sozinha lá, desapercebida, e encontra a árvore, e olha para a árvore e fala, bonita. A Bíblia diz que era bonita, agradável, vistosa aos olhos, parecia. E aí chega a serpente. Uma coisa importante, uma revelação dentro dessa questão da serpente. Eva falou normalmente com a serpente. Não sei, alguém tem gado, cachorro em casa? Pastor, tem cachorro ou gado? O cachorro. Os dois? Não, só o cachorro. Só cachorro. Então imagina, pastor, você chega em casa agora, a esposa já vai estar no quarto dormindo, você chega lá, você percebe que a televisão está ligada. E você vê uma sombra de alguém sentado no sofá. Quando você chega lá, quem está sentado no sofá? O cachorro assistindo televisão, com o controle do lado. O cachorro olha para você e falou, já chegou, Kleber? O que você faz? Põe a mão na cabeça desse cachorro, pega pelo pescoço, em nome de Jesus, Espírito do Inferno, sai do meu cachorro agora. Não, em nome de Jesus eu te mando embora. E não foi isso que aconteceu com Eva, ela falou normalmente com a serpente. Então entendemos que de alguma maneira havia uma comunicação ali com os primeiros pais. Porque Eva chega, encontra a serpente, e aí a serpente vai e engana ela. Mas a gente vai ver isso mais para frente. O que eu quero que você entenda? Eva estava sozinha lá. Foi seduzida, encantada, enganada. Comeu, pecou. Depois chega o seu marido, e aí a Bíblia diz, então ele vai e come também. Então primeiro ela pecou, depois ele. Então como que era a relação sexual? Ela fez sozinha, depois ele fez sozinho? Não existe.
para descartar essa ideia. Amém ou não? Amém. O que essa árvore era? Pelo silêncio que a Bíblia faz a respeito de que tipo era a árvore do conhecimento do bem e do mal, evidencia a importância que suas características têm no contexto geral das Escrituras. Ou seja, qual é a importância de saber qual era a árvore? Nenhuma. Não, mas a gente tem que saber qual era o tipo da árvore. Não, irmão, é irrelevante. O que é relevante, o que é diferente, o que é importante aqui é que eles pecaram, desobedeceram, quebraram uma ordem direta de Deus. Por exemplo, agora o Denis é novo, está vindo aí, a esposa vai batizar agora, e aí ele foi fazer um culto na casa dele, e eu estava viajando, e ele falou assim, mas a gente pode fazer um culto sem o pastor autorizar? Não é questão do pastor autorizar ou não autorizar, é uma questão de estar debaixo de uma bênção, de um envio. Então tá aí. Deus falou, come de tudo, velho, podia comer de todas as árvores na boa, não precisava nem trabalhar muito, era só cuidar do jardim, mas o cara vai lá e come exatamente a que lhe foi proibida. Estão comigo? Amém. Particularmente dizemos que essa árvore tanto pode ter sido uma macieira, ou pode ter sido uma pereira, ou uma mangueira, ou uma abacateira, sei lá, poderia ter sido qualquer tipo de árvore. Conhecer o tipo dessa árvore talvez seja tão sem importância quando saber se a espada usada por Pedro para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote tinha 1 ou 2 gumes. Que diferença faz? Ele cortou a orelha do cara e pronto. Jesus foi lá e fez a primeira cirurgia plástica que a gente escuta aí. Foi lá e ficou melhor do que era a orelha do cara antes. Que a orelha era meio tortinha para um lado, Jesus já deixou no jeito. Então não era importante se a espada tinha 1 gume ou 2 gumes. Não importa qual era o tipo da árvore, o importante aqui é, Deus os colocou à prova. Para que Deus colocou o homem à prova? Para que Deus colocou um obreiro à prova? É porque Deus quer reprovar ele? Não, Deus quer provar ele. Deus quer provar para quê? Para tratar o caráter dele. Se muitos dos obreiros tivessem sido provados e testado o caráter deles, hoje muitas igrejas não estariam sofrendo como estão. Irmãos, tem igrejas, é triste isso, mas dentro da igreja tem preconceito. Não só racial, da questão de cor, mas nós temos um amigo nosso que é pastor, e ele é negão também e tal, ele gostava do Rastafari, mas falou, cara, esse cabelo não dá. Aí ele cortou, esse cabelo é assim meio esquisitinho, aí ele raspou com a folgada e ficou um bandido de vez, velho. Careca não dava, cabelo embaixo não dava, de Rastafari não dava. Então o problema era o cabelo? Não, era a pessoa. Era o preconceituoso. Agora, se Deus colocou um obreiro desse à prova, foi aprovado? E o caráter? O ensino que o texto bíblico relaciona com a árvore de conhecimento do bem e do mal, nada tem a ver com o tipo da árvore, mas sim com o princípio de prova que ela representa ou representava. Aquilo pela qual provamos nossos filhos, não precisa ser absolutamente mal. Podemos provar a capacidade de obediência de nossos filhos, proibindo-os, por exemplo, de comer uma fatia de queijo. Você não vai comer queijo hoje. O queijo é ruim? Não. Mas ninguém está testando se o queijo é ruim, ou se a árvore é boa, ou se a árvore era má. O que estava sendo provado ali era a obediência. Muitas vezes a gente faz isso dentro da igreja. Vamos cortar a grama da calçada, velho. Arrancar a grama da calçada é a coisa mais fácil, tem ali em 10 minutos a gente arranca. Mas muitas das vezes Deus coloca alguém em prova nisso. Vamos tentar, precisa levar uns cabos, ou precisa fazer isso, e o pastor coloca um ou outro à prova, assim como Deus nos coloca à prova. Sabe quando você está numa noite fria, você não dorme nada, e está gelado, e às 4 da manhã você está lá sem dormir, enrolado, quentinho, você precisa dizer, levanta e ora. Aí você diz, eu vou orar aqui. Ele falou, não, eu quero que você levante e ora de joelho. Não quero que você ore na cama, porque não é pecado orar na cama também não, viu gente? Mas ele diz assim, você fala, puxa, está me colocando à prova. Lembro desse testemunho? Um pastor americano, um testemunho verdadeiro, né? Uma história de verdade. E ele chegou do culto,
depois do culto da manhã, e sentou na televisão, e era a final de um time de basquete lá, que ele gostava. E quando ele sentou na sala, a esposa falou, só vou esquentar as comidas para a gente almoçar. Quando ele sentou no sofá, o Espírito Santo falou, vai para o gabinete orar. Preciso de você orar agora. E ele falou, Espírito Santo, falta 10 minutos para terminar o jogo. Eu só vou assistir esse finalzinho aqui e já vou orar. E ele ficou lá naquela expectativa da final, terminou ali, a esposa, estou terminando de esquentar. Ele falou, eu só vou orar aqui e já volto. Quando ele chegou no Espírito Santo, chegou no escritório, no gabinete, dobrou os joelhos, e o Espírito Santo falou, agora não precisa, a pessoa já morreu. Não. Eu precisava de você naquela hora. Você não precisa mais orar. É a prova. Não, eu precisava de você hoje. Eu precisava de você agora. A decisão você tem que tomar na hora. Se erra ou se acerta. Mas Deus não vai obrigar. Não, você vai ter que fazer. Somos livres. Alô? Amém. A prova que Deus nos dá é assim como nós damos para os nossos filhos. Como dissemos, não é necessário que aquilo que provamos nos nossos filhos seja absolutamente mal. O que é importante é a prova a qual os submetemos. Assim sendo, o problema não era a árvore do conhecimento do bem e do mal em si, mas saber até que ponto o homem era capaz de manter a obediência à exortação de Deus, ou seja, a prova de Deus, a correção de Deus. Tem cristãos dentro da igreja, eu não usaria essa palavra aí que foi usada aí, extorsão. Lógico que se você for analisar no sentido original da palavra, quer dizer provar, colocar até o momento, desafiar. Mas até que ponto eu estou disposto a suportar a correção, ou a exortação, ou a aprovação de Deus? Pensa, por exemplo, alguém, nós temos exemplos disso, o pastor Fausto vai lembrar disso. O cara estava super bem financeiramente, ali por cima da carne seca, na tranquilidade, na vibe, e de repente começa a alinhar a vida com Deus, e Deus diz, bom, agora está na hora de eu tirar isso aí que eu tirei, que você tem tudinho. Não foi o diabo que deu não, porque o diabo não dá nada disso não, mas é porque eu quero mudar agora. Puxa Deus, só porque eu resolvi alinhar um negócio? Então, mas e se Deus está, vamos usar essa expressão, essa extorsão, olha, se você for obediente, se você for fiel, se você amar, se você renunciar ao pecado, se você renunciar a tudo isso que tem aí, então eu te darei por presente a vida eterna. Eu te darei então a bênção. Sabe onde eu vejo muito essa prova, no contexto geral? Quando se fala de fidelidade. Eu lembro de um pastor, amigo, que ele dizia, ele entende o princípio financeiro, dízimos, oferta, dízimo sacerdotal, a primícia, mas dentro do coração dele é assim, se eu der, então mês que vem Deus vai me dar 3 ou 4, e não é assim com Deus, não é assim com dízimo sacerdotal, não é assim com primícia, não é assim com dízimo que você leva na igreja, não é assim como você traz a sua oferta, você lança no altar, e acabou, o tempo é de Deus. Porque se Deus decidir te provar financeiramente? Alô? Amém. Então a árvore em si, o que ela quer mostrar para nós é até que ponto o homem é capaz de manter a obediência diante de uma prova de Deus. Até que ponto? Não é qual é o tipo da árvore, mas até que ponto você está disposto. Eu lembro que eu sempre dou esse testemunho, vou deixar ele gravado aqui para vocês, para a gente poder ir para esse outro tema. Quando eu conheci a missão Shekinah, na verdade o apóstolo Jesus, eu ando há 16 anos com ele, a igreja estava bem, eu não vinha de uma igreja destruturada, graças a Deus, mas eu tinha uns pastores que andavam comigo por salário, por condição financeira, por nome. Naquela época, eu até brinco, porque naquela época eu era apóstolo, depois eu desci para bispo, fui para pastor e agora eu estou de diácono. Acho que eu cheguei no meu ministério de verdade agora, que é só servir. E tinha até cartãozinho, eu achava que era alguma coisa. E eu cheguei lá e eu falei assim, fui numa segunda-feira, sentei lá nas 7 semanas, e ele ministrou, e eu falei assim, muito bom que o senhor fala, mas está fora da teologia.
E eu falei, ele falou assim para mim, você veio aqui, ele falou, eu ouvi falar do senhor, da missão Shekinah, eu vim conhecer e tal. E ele falou, então, mas você veio porque eu estou precisando de ajuda. Ele falou, então senta e aprende. Então eu falei, vou fazer essas 7 semanas, nem que seja só para no final da última semana eu olhar para esse velhinho e falar para ele, não fui embora. Passou as 7 semanas, eu fiz 14, 21, 44, 70, 120, 200, sei lá. Eu fiquei lá 5 anos sentado na segunda fileira. Não pregava, não orava, não ministrava, não era obreiro, ficava sentado lá. De vez em quando ele dizia assim, hoje está muito cheio, 100, 200, 300, 500 pessoas, está com menos obreiro, você ajuda? Eu ficava todo animado. Aí quando chegava na hora, eu falei, não precisa não, está tranquilo hoje. Puxa vida, que prova. Às vezes o pastor Roberto era coordenador, ele vinha, me ungia, em nome de Jesus eu te unjo, hoje você vai ministrar com a gente, eu te chamo na hora. E de repente estava aquele mover, e aí ele ia lá e falou, fica tranquilo, hoje não precisa não. Eu falei, rapaz, que prova. Mas um dia, depois de muita prova, Deus falou, agora você vai fazer parte. Ele me chamou, o apóstolo Jesus falou, você vai fazer parte da missão, tudo bem, nós já provamos você, muitas provas, uma hora eu conto, beleza, fazer parte da missão. Então começamos a dar aula, ministrar, fazer os seminários, ministrar na segunda-feira, uma bênção, e você me pergunta, 16 anos. Aí você me pergunta, quantas vezes eu preguei lá? Nenhuma. Nunca preguei lá. Eu ministrei a oferta uma vez só. Mas deixou de ser meu pai? Eu deixei de andar junto? Porque a prova é até que ponto o homem é capaz de manter a obediência. Por que manter a obediência quando o pastor diz sim, sim, sim? Quando Deus diz sim, sim, sim é fácil. Mas quando Deus diz não, não e não. Alô? Amém. Vamos para frente. Glória. O significado da aprovação do homem. Estão comigo aí? Amém. Glória a Deus. Mostramos na lição anterior que o homem, não obstante tendo sido formado, ser imortal, à imagem e semelhança de Deus, não foi dotado de perfeição absoluta. Evidentemente, ele teria feito a si mesmo, que lógico não é cabível. Então Deus formou o homem, fez o homem, soprou no homem o fôlego da vida, mas ele não foi feito, ele não era dotado de perfeição absoluta. Ele era feito à imagem e semelhança de Deus, com livre-arbítrio para decidir, para escolher. Então, eu preciso entender que esta aprovação de Deus é para testar o meu caráter. Assim como o obreiro é testado ou provado, Deus nos dá essas provas para ver até que ponto o nosso caráter, até que ponto nós estamos sendo realmente tratados por Deus. Porque senão, irmão, seria muito cômodo. Seria muito fácil e nós iríamos colocar a culpa em Deus. Deus me deu livre-arbítrio, então eu pequei porque Deus me induziu. Ou porque Deus colocou a prova na minha frente. Não, querido, é você que tem que decidir. Eu sempre brinco, né, com o Thales, né? O Thales sempre diz, todo dia o pecado vem e chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vai bater a porta. Ei, Denis, olha ali, ó, olha o dinheiro fácil, olha ali a sonegação, olha a moça bonita, olha o desvio. Mas quem tem que decidir? Eu e você. Então isso é formação de caráter. A Bíblia diz assim em Gênesis: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, Morrerá. Então aí está a grande realidade desta aprovação do homem. O homem foi dotado de a perfeição especial e particular, mas condicionada à sua própria capacidade, ou seja, com uma limitação. Você tem a condição de governar, de cuidar, de zelar, de prover, de cultivar, de proteger, mas tem uma limitação. Você não pode tocar, nem comer, nem chegar perto, nem ficar lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o livre-arbítrio. Agora,
Por que Deus impôs? Por que Deus permitiu que isso acontecesse no homem? Qual era o propósito específico de Deus? Era fazer com que o homem se tornasse maduro. Era fazer com que o homem crescesse. Era fazer com que o homem recebesse a plena revelação de Deus e decidisse amar, e adorar e servir a Deus por amor, não por obrigação. Porque nem no céu Deus obrigou. Nem no céu. Essa capacidade, esse dom voluntário, este amor incomparável, Deus deu a todos. Agora, se eu quero retribuir da mesma maneira, sou eu quem decido. Eu até brinco, né? Eu falo que essa capacidade de amar e perdoar e ser provado por Deus é mais ou menos semelhante a ser pastor. Você cuida, protege, ama, abençoa, tira da sua boca, e você dá. E no momento mais difícil que você precisa, que você passa, com quem que você está? Sozinho. Então aí você passa a luta, você vence, você supera, você faz um culto sozinho, grava live, toca, canta, prega, assovia e vai. Mas quando passa tudo, a pessoa vem e diz: pastor, eu estou aqui, o que você faz com ela? Amém, filho, vamos continuar. Não foi assim que Deus fez? Olha, vocês estão livres. Esse é o teste para o homem. Isso é em todas as áreas, porque o pecado é em tudo. Às vezes a gente pensa que o pecado é roubar, matar e se prostituir. Não, queridos. São mínimas coisas que vão sendo colocadas. Então, qual que era o grande projeto que Deus tinha preparado com toda essa prova? Fazer com que o homem se tornasse maduro e apto para receber as revelações maiores que viriam de Deus, para que o homem fosse formado no seu caráter. Então, quando nós passamos hoje por uma prova, por uma luta, por uma guerra, especialmente em questão de pecado, é para que você cresça. É para que você olhe, puxa, olha como é que foi aquilo ali, rapaz. Eu lembro de uma situação nossa, nós estávamos passando por uma dificuldade financeira na igreja, lá do Itaim. E de repente uma pessoa chega e fala assim: olha, não precisa pagar o aluguel esse mês não. O proprietário falou para deixar. Eu falei: rapaz, Deus respondeu nossa oração. Chegou no mês seguinte, o cara chegou e falou: então, o aluguel vence tal dia, tá? Vocês não precisam se preocupar com pagar o aluguel não. A gente só vai precisar depositar um dinheiro na conta da igreja, né, para que esse dinheiro caia, e depois vocês repassam o dinheiro para nós, fica com os dízimos do que cai lá, mas não precisa pagar aluguel não. Eu falei: ô irmão, a igreja aqui a gente fechou. Não, mas às vezes não, o pessoal está retirando as coisas do prédio já. Não tem participação aqui nos cultos, então a gente está encerrando já. Não era muito melhor ficar lá? Mas qual que era o pecado? Qual que era a prova? Até que ponto ele está disposto? Vai fechar a igreja, mas não vai receber? Mas que dinheiro é esse que eu ia receber na conta da igreja? Diferente daqui, né? Que o proprietário chegou e falou: não precisa pagar, até resolver tudo aí, vamos orar aí. Acabou, é diferente. Eu falei: Senhor, ainda vai entrar um dízimo alto, não vamos pagar aluguel, vamos manter o salão aberto. Eita Deus, Jesus, o que eu faço? Jesus, o que eu faço? Jesus falou: não, a aprovação está aí. Estão comigo? Amém. A admoestação de Deus, um teste para o homem. A admoestação de Deus no sentido de que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha propósito simples e objetivo, ou proibitivo, ou seja, visava sobretudo testar a capacidade de obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual e moral. Essa era a grande finalidade da prova. E continua sendo até hoje, querido. Promover o crescimento espiritual e moral e testar até que ponto o homem está disposto a obedecer. Nenhuma autoridade de bom senso estabelece leis tendo em mente que elas seriam quebradas, mas sim que elas sejam obedecidas, contribuindo dessa forma para o progresso comum da sociedade da qual governa.
Se no mundo dos eletrodomésticos, por exemplo, nenhum utensílio vai ao mercado ou vai às vendas antes de ser testado por técnicos competentes, não poderia acontecer por menos com o homem. E o homem é o quê? Obra-prima de Deus e coroa da Criação. Então imagine que Deus ia jogar o homem lá sem testar, sem provar, sem preparar, sem capacitar. A gente compra um celular, qualquer aparelho, o negócio é testado antes, se explode, não explode, se quer. Aí a mesma coisa, Deus vai lá, faz o homem perfeito, sua imagem e semelhança, coroa da glória, coroa da criação, obra-prima. Deus criou todas as coisas com a palavra, mas o homem foi lá e formou o pó da terra com as suas próprias mãos, soprou do seu espírito no homem. Você acha que Deus não ia provar? Deus não ia testar? Deus não ia fazer com que ele crescesse? Para quê? Para que ele obedecesse, amasse e adorasse a Deus livremente. Então, o grande teste para o homem era para trazer crescimento, obediência, capacitação, para que ele crescesse e amadurecesse e ele chegasse a realmente ser o governo que Deus quer. É tanto que a falha do homem, pastor, mas Deus não sabia que o homem iria pecar? Sabia, Deus é onisciente, mas ele vai deixar, vai tirar você do pecado e pronto? Não, ele quer que você decida, ele quer que você assuma a sua posição. É semelhante a quando nós oramos por cura. Quando você está cheio de fé, você ora para o cara e fala, em nome de Jesus seja curado. Mas quando você está meio preocupado com a sua fé, você diz, em nome de Jesus seja curado e que seja feita a vontade. Mas qual é a vontade de Deus? Curar. Você não encontra a vontade de Deus querendo matar ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio, está escrito. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, curados. Mas quando eu estou a fé ativo e eu estou diante de Deus, eu oro para a enfermidade em nome de Jesus. Pastor, o cara não foi curado. Isso não é problema meu se foi curado ou não foi curado. Eu não sou o curador, eu sou o veículo por onde passa a cura. Então eu chego para ele e falo, em nome de Jesus seja curado. Acabou. Mas quando eu estou com dúvida na fé, eu digo, seja feita a vontade de Deus. Porque tipo assim, se ele for curado, amém. Mas se não for curado, é culpa de Deus que não quis. Não está escrito isso na Bíblia. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Acabou. A mesma coisa quando a gente fala de pecado. Ou eu decido servir a Deus, aí eu aceitei Jesus, estou na igreja, mas continuo ouvindo música secular. Eu estou na igreja, sirvo a Deus, mas eu continuo, desce, vai, pega. Eu continuo, eu sirvo Jesus, eu estou na igreja, mas eu continuo assistindo, sei lá, programas indecentes. Ou então eu continuo falando palavrãozinho com os meus amigos. Chega no refeitório, as piadinhas, os palavrões, as mentiras. Que pecado que eu deixei? Não, mas eu não roubo, não mato e não adultério. Ah, o pecado é só isso. Alô? Amém. Evidentemente, Deus sabia que o homem haveria de pecar. Lógico, evidentemente, Deus sabia. Por quê? Pois ele é onisciente. Porém, isso não é a mesma coisa que dizer que o homem foi abandonado ao pecado. Não, de maneira alguma. Deus não tinha feito ou gerado, ou criado, ou formado o homem para o pecado. O pecado já existia antes mesmo da queda. E quando o homem o abraçou, não fez como se fosse a única opção que tinha. Bom, ou eu peco ou eu peco. Não, ele tinha a opção. Ele tinha o direito de escolha. Ele tinha o direito de decisão. É por isso que quando eu falo de casamento, irmãos, eu sou muito chato para casamento. Eu acho que eu sou o cara mais nojento para casar alguém e as pessoas mais me chamam para fazer casamento. Muitas das vezes várias vezes eu estava fazendo um casamento, quando eu terminava, vinha dois, se o senhor faz o meu casamento também, eu falei, chama o pastor de vocês. Não, mas a gente queria que o senhor fizesse. E eu sou chatinho. Eu tento acabar com vários casamentos antes de acontecer. Por quê? Casou é uma vez só. Aí você casou, tá lá, tem um problema, não, eu vou abandonar. Vai pegar o segundo problema, resolve o primeiro, que já está no meio do caminho. Então, é semelhante a isso. Você escolheu, orou, ou não orou, ou pensou, ou pesquisou, ou preparou, aí está tudo pronto, aí você diz, bom, vou casar. Aí veio no altar bonito, fez uma festa para quantos? 100 pessoas, fala camarão, 100 pessoas, faz a festa, tudo bonito, depois de 6 meses, pastor, vou separar. Irmão, eu oro para morrer. Mata, Senhor, esse infeliz.
Leva logo. Porque pensa assim comigo. Deus odeia o divórcio. Divórcio não existe. Aí você casa e divorcia. Aí chega lá no céu, na entrada do céu, chega na porta, Deus fala assim, então, você é divorciado? Não quero você aqui. Aí você vai olhar para lá e falar, mas o pastor fez meu divórcio. Então eu prefiro que você fique com raiva de mim, lute pelo seu casamento, mas quando chegar lá, Deus fala assim, não, pode entrar, você aguentou. Passou pela prova dando glória a Deus. Esse recentemente um casado falou assim para mim, puxa, eu nunca ouvi da boca do Senhor, é melhor separar. Cara, você nunca vai ouvir isso da minha boca. Porque não existe o melhor separar. Nós ministramos casais, eu pastor Fausto, a gente ministra vários casais, ele faz um PS lá. Eu já ministrei casal que deu facada um no outro, que rasgou a tripa, que saiu para fora. E você olha para os caras hoje e diz assim, velho, como que houve essa restauração desse casamento? Então não existe casamento falido. Existe alguém que não está disposto a lutar por ele. Então não existe pecado que te derrube, existe alguém que não está disposto a lutar contra o pecado. Às vezes eu brinco com o pessoal e digo assim, alguns pensam, pastor Demetrio, que o pastor não é tentado, não é provado. O pastor Demetrio é gordo, velho, já, barrigudo, barbudo, velho, feio. Não é tentado não. Ô irmão, você viu naquele dia no depósito? Pelo amor de Deus, que beleza que isso aqui vai apresentar, cearense, barrigudo, cabeçudo e pobre. Eu falei, rapaz, é um Satanás sem vergonha, cachorro do cão. Olha que diabo sujo. Por quê? Porque ele tenta te derrubar. Estão comigo? Amém. Porque Deus criou o homem com a capacidade de pecar. A pergunta é, por que Deus fez o homem com a capacidade de pecar? Por que Ele não fez o homem, o robozinho? Lembra que eu falei para vocês? Podia haver criatura moral sem capacidade de escolha? Não. Como que eu vou ter a moral? Como que eu vou ter a autoridade? Como que eu vou ter caráter? Como que eu vou ter personalidade se eu não tenho capacidade de escolha? Como que eu vou representar o rei e o reino se eu não tenho capacidade de escolha? Sabe quando o seu patrão olha para você e fala, ó, aqui eu confio no você, está aqui, ó, a senha do banco, o cartão da empresa, o dinheiro, o caixa, eu confio em você. É exatamente isso quando se fala de pecado. Lembra quando Jó foi provado? O inimigo, Satanás, está vindo lá. Eu até tenho medo dessa palavra, quando o diabo chega lá e Deus fala, de onde vem Satanás? E o diabo falou, de rodear a terra e passear por ela. Parece uns pregadores de hoje em dia. De onde você vem? Não, eu sou itinerante, eu estou aqui, ali, lá, por lá. Eu vivo por aí, toma ceia numa igreja, prega de outra, recebe dinheiro de outro, e dá dízimo em outro, e o pastor pergunta, não, de onde você vem? E o diabo diz, de rodear a terra e passear por ela. Então cuidado com o pregador itinerante. Mas deixa os itinerantes para lá. Viste meu servo Jó? Alguém pensa que foi o diabo que desafiou Deus. Deus diz, viste meu servo Jó? Fiel, obediente, se desvia do mal. Irmão, olha a capacidade do homem. O filho dele ia para uma festa, ele pegava um sacrifício e apresentava antes e dizia, se o meu filho pecar, Senhor, perdoa. Não parece os crentes hoje? Eu gosto de jejuar na segunda-feira, sempre segundas e quartas, mas por que eu gosto de orar na segunda-feira? Eu coloco lá no grupo, toda segunda-feira. Por que eu optei para me ficar na nossa rede, na rede de chamar, orando na segunda-feira? Porque a segunda-feira onde eu me coloco assim, Senhor, se durante a semana tiver alguma prova, alguma luta, alguma guerra com os meus filhos, guarda eles antes. Aí eu jejuo até meio-dia, 1 hora, 2 horas, depende de quando sai o almoço. Às vezes quando não sai, vai até tarde, né? Aí eu chego no final da tarde, ou 1 hora, 2 horas, eu vou entregar o meu jejum e falo, Senhor, esse jejum é a minha oferta de entrega para que eles estejam guardados, para que eles estejam protegidos. Viste meu servo Jó? Se desvia do mal, me honra, me ama. Aí o diabo falou, porque deu bens para ele, é porque fez. Não, querido. Deus mostrou para o diabo quem era Jó. Você já parou para pensar a alegria de Deus? Ó, viste meu servo lá, ó, se desvia do mal. Olha, ele fica ouvindo louvores, assistindo mensagens, ministração. Irmão, se o cara quer falar de libertação, ele vai lá, tem a apóstola Valnice, a apóstola Deus, o apóstolo Gésio. Se o cara gosta de uma pegada mais light, mais
tem os apóstolos aí, os pastores que vêm numa linhagem batista. Se o cara gosta mais do Penteca, tem Silas Malafaia, tem Marcelicê, querido, tem ministração para todo tipo de gosto. O cara só pega se quiser. Porque quantas vezes eu estou na loja, eu não tenho nada, eu vou lá e ponho lá numa live ou numa mensagem, caramba, que barulho, que Deus poderoso, estou me alimentando. Não tem nada, eu vou lá pegar minha Bíblia, baixa a Bíblia no celular, põe no fone de ouvido, vai trabalhar, vai ouvir na Bíblia. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo. Vai se alimentando. Então o cara só pega se ele quiser. Ele só erra se ele decidir errar. Estão comigo? Amém. Então a liberdade é um dom de Deus ao homem. Liberdade de pensar, de escolher, liberdade de consciência. Ainda que o homem rejeite essa liberdade, ou rejeitou e optou por pecar, mas o dom foi dado. A dádiva do livre-arbítrio, da decisão, Deus colocou no homem. Ou seja, é da sua própria vontade que o impulsiona, que o leva a entender. E é aí onde é formado o caráter. Quantas vezes você não pensa, por exemplo, no meio de uma situação, de uma discussão, de meter a mão em alguém, e você vai lá e faz? Não. Você para, pensa, raciocina, decide, aí fala, não vou fazer. Por quê? Você tem caráter. É isso que Deus forma em nós, em questão do pecado. Quando eu opto, quando eu deixo de pecar, está sendo formado em mim o caráter de Deus. É só você olhar para Gálatas 5:22. Fruto do Espírito, ou caráter. Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas e antes dos frutos do Espírito? No Gálatas 5:20, 21. Quantas coisas está ali? E quantas das vezes aqueles pecados estão nos rodeando? Mas é Deus que vai te obrigar a decidir? Não. É você que tem que decidir. Pela ausência do fator, aí na sua página 39, na parte de cima, pela ausência do fator tempo, no relato da provação do homem no princípio, podemos dizer simplesmente que tal provação deu-se no período que vai desde a criação de Eva até a queda. Ou seja, Deus formou o homem, formou a mulher, preparou o jardim, colocou os dois lá e ali Deus começa a provar. Você acha que aquela variação, aquela visita de Deus na variação do dia, todos os dias, lá para as 17h59 e 18 horas, no finalzinho da tarde, quem chegava no jardim? Deus. Deus aparecia e dizia, Adão, onde estás? Ô Senhor, estou aqui. Ô Adão, não, estou aqui com Eva, a gente está aqui comendo umas manguinhas, umas goiabinhas, uns negocinhos, estamos aqui. Sei lá, brincando com umas pedrinhas, fazendo uns negocinhos. Todos os dias Deus visitava. Então toda aquela criação, todo aquele processo, todo aquele tempo, tudo aquilo que eles passaram naquele período, foi um momento onde Deus estava preparando. É assim conosco, querido. A gente vem, Deus nos trata, nos cuida, só que depois que você está na posição, Deus começa a provar a mim e a você. É certo que simplesmente isso não satisfaz a muitos, mas os próprios estudiosos das dispensações, quando tem de tratar da parte da história no que se refere ao tempo, deixam aí um grande ponto de interrogação. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que quer saber todos os detalhes do tempo do Jardim do Éden. Irmãos, não está escrito. Está escrito que Deus fez, Deus os colocou lá, Deus deixou que eles estivessem lá, Deus os preparou e pronto. O resto, detalhes desse período no jardim, só quando chegar na eternidade. Só quando realmente chegarmos lá diante do Senhor, é que nós vamos tirar todas essas dúvidas. Mais alguma dúvida aí nessa primeira parte? Pode falar. A minha esposa, ela é assim, quando acontece alguma coisa na rua, aconteceu um acidente, ela, mas como foi? A mulher estava com o batom, ela estava com a mão cruzada, como que ela fez? Eu falo pra ela, aconteceu um acidente.